Olha, um homem foi preso suspeito de ser o tarado do parque. Kátia Gomes começou a contar essa história pra gente. Uma pessoa morreu de overdose, de tanto remédio que tomou pra dormir. Lógico que não sabia o que estava bebendo, né, Kátia? Tudo bem, meu brother? Como é que você tá? Rapaz, prazer. Tudo Tá bem? bebendo, Neila? E outra coisa, só um minutinho que eu tô com retorno aqui. Bom, agora sim, eu não tô me ouvindo mais. Então, o crime foi aqui onde nós estamos, que é o Castelinho, um local onde deveria ser para crianças brincarem. Eu vou até entrar aqui, pedir pro nosso cinegrafista Bruno Gonçalves mostrar. Essa região aqui, Neila, está abandonada. Tá tudo abandonado, você tá vendo? Segundo a polícia, o local é frequentado por pessoas homossexuais que venham aqui atrás de sexo. Então eles vêm aqui realmente à procura disso, sexo, diversão, acabam bebendo. Aqui é uma região que à noite, estava conversando inclusive com seguranças, é bastante insegura. Então o local que era para servir, né, para crianças brincarem, vocês podem perceber, né, que tem até esses banquinhos aqui bem pequenininho, serviu como um palco de crime. Não só um, na verdade, 2 pessoas foram vítimas aqui desse tarado no parque. Vamos ver agora a reportagem. A investigação começou em janeiro, quando Anderson Dourado Viana, de 30 anos, morador da Asa Norte, foi encontrado morto no parque da cidade. Segundo a polícia, Anderson foi vítima do golpe Boa Noite Cinderela. Ele teria bebido vinho com a substância e morreu de overdose. O exame do IML não conseguiu confirmar, mas tudo indica que tenha sido abusado sexualmente. Em maio, outra vítima do Boa Noite Cinderela reconheceu João Batista Alves Bispo, de 41 anos, como autor do crime. Ele teve o celular, carteira e o dinheiro roubados. O crime também foi no Parque da Cidade, em um local conhecido por ser frequentado por homossexuais. Na delegacia, o homem contou que desmaiou, caiu no asfalto e quebrou o maxilar, mas não se lembra se foi abusado sexualmente. O modo de atuação desses criminosos, desses 2 crimes, eram muito semelhantes. Nós chamamos a vítima à delegacia e mostramos a foto do suspeito do primeiro do crime, né, do homicídio. E essa vítima do roubo não teve dúvidas em apontar esse indivíduo como o autor do delito. O terceiro caso foi em agosto, em frente a um shopping da Asa Norte. Dessa vez, o autor do crime levou a moto, carteira e o celular da vítima, um homem. O modo de agir era sempre o mesmo. Ele ia para lugares com aglomerações, conquistava a confiança das vítimas e oferecia vinho com altas doses de Boa Noite Cinderela. Quando elas desmaiavam, ele aproveitava para cometer os crimes. Segundo o delegado que investiga o caso, João Batista Alves já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime em 2013 em Planaltina. Mas, na época, ele foi absolvido pela justiça. Quando menor de idade, ele teve uma passagem por roubo. Nós encontramos a medicação que já havia sido detectada no corpo das vítimas, né? Vários frascos dessa medicação e diversos objetos pertencentes às vítimas. Olha, ele foi solto em 2003 pelo mesmo crime, dopar e estuprar pessoas. Quem soltou ele achava que ele ia se recuperar assim, de volta à sociedade, diante das vítimas que ele gosta de pegar? Pelo amor de Deus. Kátia, a mim parece algo absurdo e espantoso. O que diz o delegado, é comum soltar presos em situações tão dramáticas como essa? Pois é, Neila. Inclusive, esse era o motivo da revolta do delegado. Ele disse que o trabalho da polícia, né, acaba se tornando inútil, porque ele, né, nessa época, em 2013, ele cometeu o crime lá em Planaltina, onde ele mora. Só que ele acabou sendo absolvido. O delegado não soube dizer se foi por falta de provas ou qual o motivo que o juiz decidiu liberar esse tarado. Mas aí o resultado, né? Foi solto. Em janeiro, um homem morreu por causa dele e mais 2 vítimas foram identificadas até o momento. A polícia até pede ajuda, né? Quem tiver sido vítima, por favor, procure a delegacia, denuncie, porque isso pode aumentar a pena dele e agora talvez, né, não saia da prisão. E você chegou a conversar com ele? O que te pareceu? Neila, ele parecia bem tranquilo, ele disse que na verdade não foi ele, que foi um cara que morava lá na casa dele. Ele até contou detalhes, ele disse que quando o cara chegava lá, falava que tinha frequentado um local no Parque da Cidade que é frequentado por homossexuais. E ele chegava com alguns objetos. O João Batista, ele até questionou, dizendo ele, né, esse colega falando, que objetos são esses?
de quem você pegou. Aí, segundo ele, esse amigo dele teria agredido ele e depois fugiu. Só que a polícia sabe que ele está mentindo. Inclusive, quando a gente estava saindo da delegacia, o delegado disse, olha, ele acabou de prestar depoimento e disse que dava, sim, o medicamento para as vítimas, só que ele não tinha intenção de matar. Ou seja, ele confessou o crime. E como é que a polícia chegou até ele, Kátia? A polícia chegou até ele, Neila, porque ele roubou o celular de uma das vítimas e aí, depois isso foi a vítima que morreu aqui no Parque da Cidade, né? O homem em janeiro. Depois que ele roubou o celular da vítima, ele pegou o chip dele e colocou no aparelho. Aí a polícia conseguiu rastrear e chegou até ele. É, o crime sempre deixa pista, né? Se a polícia conseguir chegar ali na investigação certinho, uma hora acha. E, Kátia, olha, tem cenas que a gente nem mostrou, imagens que foram feitas na delegacia do indivíduo apreciando as próprias partes íntimas, olhando por dentro da calça. Isso foi filmado. Se ele tem essa postura numa delegacia, diante das pessoas, diante de câmeras, você imagina se ele tem algum impedimento de fazer isso no meio da rua, já que a questão dele é sexual. Então, é um cidadão que precisa ficar preso, ele não tem condição de viver em sociedade. Não reagiu à prisão, foi sabendo que estava errado, né, Kátia? Exatamente, Neila. Ele assim, na verdade, até o momento, até então, ele não tinha confessado. Ele foi preso com mandado de prisão que a polícia cumpriu, porque uma das vítimas reconheceu ele, né? Então falou, olha, foi realmente ele que cometeu esse crime. Depois que essa segunda vítima reconheceu, aí a polícia conseguiu localizar a terceira vítima. O que acontece? A polícia disse que, como se trata de um crime sexual, muitas pessoas têm vergonha de denunciar. Essa última vítima, por exemplo, que foi abusada sexualmente em agosto, ele só registrou ocorrência porque o tarado do parque levou a moto dele. Então ele foi até a delegacia registrar o roubo da moto. Ele estava constrangido de falar que tinha sido abusado sexualmente. Só que a polícia ligou os fatos. Olha, ele tomou uma taça de vinho, disse que desmaiou e que teve os objetos roubados, então já ligou que seria o tarado do parque. E aí a polícia conseguiu chegar até ele e fazer essa prisão, Neila. Ok, Kátia, obrigada pelas informações. Já confesso que tá me dando agonia de ver você sentada aí. Levanta, não encosta em nada e vem embora.